Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos para a terceira parte do vídeo do livro de Esther 3 primeiro. É um estudo muito longo, mas requer tempo e paciência, né? A maldade a Amã, vingança ele queria. O desdém do rei de Amã, que se assentaram a beber enquanto a mensagem corria, o reino dificilmente deixava de provocar uma empatia no leitor em relação à situação dos judeus. O texto afirma que até os habitantes da cidade de Suzã ficaram perplexos, né? Quer dizer, ficaram surpresos com a notícia, né? Até os moradores de Suzã tiveram pena dos judeus, do decreto. O decreto foi muito maldoso, né? Sem motivo nenhum, um decreto. O decreto espantou todo mundo ficou espantado, a cidade. Correu o boato na cidade rapidinho, e a cidade não soube nem o que dizer às pessoas, do morador, né, com a notícia, Sabemos que quando aparece uma notícia ruim, as pessoas se comovem, né? Até aquelas pessoas do coração mais duro, elas ficam comovidas, né? Então isso mostra a crueldade do decreto, isso mostra a falta de bom senso, de amor ao próximo. Então foi um ato cruel da parte de Amã, e também da parte do rei Assuero, que deu o seu anel, né? Que deu o seu anel, que a gente viu no vídeo anterior, eu falei sobre o anel. Então, o que diz o texto, né, é que foi uma crueldade ali, por briga, por desavença, coisas do passado, que aconteceu no passado. Sabemos que as pessoas que brigam muito, elas fazem muito inimigo, né? E onde ela vai, ela é mal vista. As pessoas dizem: olha lá, aquele lá que é o valentão. Então, sempre o valentão, ele anda, e onde ele anda, arranjando confusão e brigas, e chega na hora que os seus inimigos meu rei. Então, os inimigos, chegam a hora que os inimigos são muitos, né? Chegam a hora os inimigos se encontram, né? E na hora as pedras se encontram. Então, o povo judeu naquela época fazia muitas brigas, invadia muitas cidades, então fizeram muitos inimigos, ao ponto de chegar uma época que eles não tinham mais para onde correr. Para onde eles iam, eles tinham inimigo. E os inimigos muitas vezes se reuniam para cercar o povo de Israel, por decorrer das brigas, né? Coisas do passado. E a mesma coisa foi aqui. Amã queria se vingar, porque ele é amalequita, e quando ele ficou sabendo, lá no capítulo 3, versículo 6 de Esther, que Mardoqueu afirma que ser judeu, ele se declara judeu. Nesse mesmo momento criou um ódio em Amã, porque os judeus eram inimigos do povo dele, né, da nação dele. Inclusive as histórias que ele ouvia sobre o povo de Israel, né? Então isso ajudou muito na decisão dele. Isso pesou muito, né? Uma decisão pessoal. Por isso a maldade e a crueldade, porque o povo de judeu estava bem lá na Pérsia, estava bem, tudo estava indo bem. Esther estava reinando, mas o rei não sabia que ela era judeu. O rei Assuero, se ele soubesse, ele não tinha dado esse decreto, né? Ele não sabia, porque Mardoqueu falou que não era para dizer.
a origem dela, né, a naturalidade dela. Então ele não sabia de nada. Então a cidade ficou perplexa, né? Perplexo todo mundo ali a respeito da decisão do rei, decisão de Amã. A brutalidade severa do edito fica patente pela desconsideração demonstrada pela vida humana nesta fase, né? Não teve consideração, não teve empatia, não teve nada, né? A brutalidade ali severa, uma lei severa para exterminar crianças, mulheres, todo mundo, ser exterminado, não ficar nenhum judeu, nenhum israelita. Então foi uma decisão muito cruel. Na época as guerras eram constantes e normais e comuns. Tirar a vida das pessoas, mas nesse dia chocou o país, chocou a nação. A nação e era pagã, a nação Pérsia, Suzã, a capital, né? Até assim uma cidade, os pessoal pagãos, cidade pagãos, eles ficaram, apesar deles serem pagãos, eles ficaram, a cidade ficou abalada, né? Chocou a cidade, chocou o país, chocou aquela nação, né? Comoveu aquela nação, e eles sentiram compaixão até do povo judeu, apesar das rivalidades que vinha de anos e anos, apesar da rivalidade dos países, do povo judeu estar cativo, naquela época era a nação que vencia Israel, eles eram considerados a potência mundial, porque eles eram considerados a potência mundial, porque Israel era desejado por todos os países, era temido, mas as nações eram doidas para pegar Israel, para prender. Inclusive eles passaram por vários cativeiros, tanto do Egito como do Egito foi o mais longo, né? No Egito passaram pelo Babilônia, pela Pérsia, pela Síria. Então tiveram vários cativeiros, pelos romanos, já na época de Jesus. Então eles tiveram muitos cativeiros por decorrência dos inimigos que eles fizeram, né? Então, preste atenção, o tempo está passando, porque, por outro lado, a providência divina é vista com clareza no fato de que há um prazo de 11 meses até a exceção do decreto. Quer dizer, o decreto naquela época era dado por um rei, ele durava cerca de 11 meses. 11 meses dá quase um ano, né? Falta só um mês para um ano. Então dava um ano todo. Dava o ano todo. E já quase no final do ano, com 11 meses, era que era dado o decreto. O decreto acabava e nesse caso aqui o povo de Deus ia ser exterminado. Então tinha 11 meses para a carta, aos correios ali levar as cartas ali à cidade, né? Então tinha 11 meses ali pro decreto. Nesses 11 meses Mardoqueu lutou para que esse decreto não fosse avante, não fosse à frente, e que ele tinha certeza que Deus ia salvar o seu povo, né, a sua nação. Então Mardoqueu ele foi um grande revolucionário, um grande lutador. Ele lutou, ele fez protesto, ele saiu na cidade gritando, saiu nas praças gritando, ele saiu em toda a cidade de Suzã gritando e rasgou as vestes. Então ele fez um protesto, ele protestou, era um protestante, né, a favor da sua nação. Então foi um herói, um grande herói, sim, da Bíblia, né, que é um herói anônimo, porque herói anônimo, porque quando o Esther fez o almoço lá, o jantar que chegou, o Mardoqueu já tinha vestido a roupa
do rei real. A roupa do rei já estava, o rei já tinha exaltado ele não ia morrer mais, ele já estava salvo, né? Ele não ia morrer mais, né? O rei mandou vestir ele de veste, levou ele por toda a cidade com as vestes, com o cavalo do rei, tudo do rei, né? Então, o que que falta? Faltava pouco menos de um ano para todo o povo judeu ser exterminado da terra, né? Faltava um ano para a exterminação do povo judeu. No antigo Oriente Médio, vestir-se de saco com cinza era um sinal de ostensivo, de luto. Demonstrava uma intensa desolação. Algo muito ruim acontecia ou ia acontecer para a pessoa se vestir de saco. Era um sinal de luto, era um sinal também de humilhação. Geralmente é quando alguém estava de luto por algo. Inclusive Davi, quando ele perdeu o seu filho, quando ele estava para perder o seu filho, ele se vestiu de saco e foi orar ao Senhor, né? Então era das coisas que os judeus faziam, né? Um sinal de humilhação, de referência, de luto, né? Por algo, estava triste por algo, ou algo ruim acontecer, né? Então eles faziam isso para chamar a atenção, né? Das autoridades, chamar a atenção de Deus. Então era mais ou menos isso daí, chamar a atenção de Deus, das autoridades. Então a gente vê o que? O poder do jejum, longo, de duração, o jejum longo, né? Foi decretado ali um jejum de 3 dias. De 3 dias, quando ele mandou o mensageiro lá até Esté. Inclusive quando ele mandou a primeira carta, que ele mandou a primeira mensagem que Mardoqueu mandou a rainha Esté, ela recusou. Por que ela recusou? Porque ela falou para o mensageiro Ataque que era quase impossível ela entrar lá onde o rei, porque ela estava com problema familiar, com problema conjugal com o rei. Eles não iam bem. O rei não falava com ela já fazia um mês, então 30 dias. Então ela não estava segura com o rei, não estava, né? O casamento deles não estava aquelas 1000 maravilhas também, né? Não estava aquele love todo, love you, né? Não estava nada disso, tava, né? Ela sabia se realmente o rei ainda amava ela, como antes, né? Como antes. Sabemos como um casal passa por problema, dificuldade, acontece isso, né? Muitas das vezes. Então, nesse livro, o jejum conota um forte, o jejum, né? Porém discreto apelo a Deus para que ele intervenha na crise. No versículo 16, Esté ordenou um jejum de 3 dias entre os judeus de Suzã, que significa uma das 3 capitais da Pérsia, e servia de residência real no inverno. Ou seja, essa época era de inverno, chuva, frio. Então essa época desse acontecimento de Esté, do povo Mardoqueu, do povo fazer um sacrifício, essa época era a época de inverno, né? Época de inverno, época de chuva, né? Época de chuva, época de inverno. Então quando chegava a época do inverno, eles iam para Suzã. O rei, geralmente os reis iam para Suzã para passar o inverno lá por causa da chuva. Diz que lá a cidade de Suzã, diz que lá o palácio lá onde o rei ficava, diz que dava de ver toda a cidade, diz que era mais alta do que a própria cidade, né? Acho que no decorrer do vídeo eu vou falar sobre isso, né? Na outra parte eu falo o resto. Então agradeço a oportunidade em nome de Jesus.